Alterosa Esporte, é Nadine Bastos, que já está aqui com a gente. Bem-vinda de novo, Nadine, tudo bem com você? Boa tarde, Bel, Hugão, Arthur, Fael, boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando. Tivemos lances polêmicos, reclamações e separamos aí. Inclusive, Nadine, lances da semana passada que o Fael não quis deixar passar batido, não, que foi a cobrança de pênalti do CRB com invasão pela Copa do Brasil. Eliminou o CRB. Você que pediu. Não, semana passada você falou que era lance para Nadine. Nadine. Que era lance para Nadine analisar. Aí, como eu não segui o cronograma dele, ele pegou um outro corte meu só para poder ter a resposta no Instagram, pediu. Mas dançou. Pode colocar aí na tela, por gentileza, Nadine. E aí, minha filha? O Cássio fez a defesa, a dúvida até seria se o Cássio tinha adiantado ou não, mas o Cássio de fato não adiantou, ele estava com o pé sobre a linha, e depois no rebote o Djalma, ele acaba impactando porque ele chuta a bola, né? Ele participa de fato de forma ativa no lance, e a dúvida é se ele já estava dentro da grande área no momento da cobrança. Eu confesso que durante a transmissão eu não tive essa certeza, até porque não passou o replay várias vezes, mas depois, quando acabou o jogo, começou a viralizar nas redes sociais e, de fato, o Djalma já estava dentro da grande área. E o fato de ele ter tocado na bola, ele ter colocado pela linha de fundo, o pênalti deveria sim ter sido repetido. O árbitro de vídeo, que era o Braulio Machado, ele não é um árbitro que costuma trabalhar como árbitro de vídeo, muito pelo contrário, ele é árbitro do quadro da FIFA no campo de jogo, mas agora ele está assumindo essa função nessa temporada, não sei o que aconteceu, colocaram ele para trabalhar como árbitro de vídeo em vários jogos importantes. E aí, nesse lance, ele acabou passando por ele, certo? Ficou focado mais no goleiro e não observou a invasão do Djalma. Ele deveria ter avisado para mandar repetir a penalidade. Gente falando que pelo fato do jogador do CRB também ter invadido, anularia sim a invasão do Djalma, mas não tem nada a ver não, né? Não, porque é a invasão dos dois, né? Como tem a invasão das duas equipes, seria mandar repetir, mas quem acaba impactando ali no lance é o jogador do Cruzeiro, e como teve a invasão, seria para mandar repetir do mesmo jeito, mesmo com a invasão dupla. Pela regra, o árbitro em campo deveria mandar repetir, mas como ele não mandou, o árbitro de vídeo deveria sim ter sido, deveria ter recomendado ali que a penalidade fosse repetida. Algo a declarar, meninos? Tá bom. Tá bom, né, Hugão? Tá, Eu já já aceitou, sabia. já tá classificado, vai pegar o Atlético, bola pra frente, vida que segue. Concordo, Nadine. Mas, Tá bom. Ô, Nadine, Valeu. no Cruzeiro e Santos teve reclamação sobre um gol anulado que a gente começa a mostrar agora aí já pelo Campeonato Brasileiro, para sua análise também. Esse o Wilton Pereira Sampaio, que estava muito próximo do lance, na divulgação do áudio, ele ainda fala na bola, né? Ele entende que não existiu a infração. Eu confesso que para mim não teve infração, porém o árbitro de vídeo, quando ele fica analisando o contato em câmera lenta, e existe o contato sim ali na panturrilha, mas para mim o Zé Rafael, ele dobra a perna quando ele sente esse contato. Não foi isso que causou a queda dele, porém existe esse contato, então é um lance de interpretação. O árbitro em campo interpretou como lance normal, mas após analisar as imagens, e claro que o árbitro de vídeo ele acaba induzindo, né, que existe o contato, o Wilton não demorou muito ao analisar e ver que existe o contato na panturrilha, acabou marcando uma infração. É um lance interpretativo, eu, Nadine, não interpreto como falta, porém, entendo que após ele analisar as imagens, ele possa entender que aquele contato, de fato, tenha derrubado o Zé Rafael. Nadine, eu tomei uma decisão de quando tiver erro de arbitragem aqui, entendeu? Eu vou deixar para você comentar e tá tudo certo nesse ponto aí, porque a gente vai falar sobre esse lance, vai falar sobre outros lances também e tal, porque já teve o lance do Marcelo de Henrique, que teve a cara de pau de vir na televisão e falar assim, eu estou muito, porque não respeitaram a minha história no futebol, diante daquele erro que ele foi suspenso entre Cruzeiro e Internacional. E aí ele veio agora e foi suspenso com razão, por ter tido aquele erro e tal, e vem na televisão falar, eu estou tal, sensibilizado, porque não tiveram resiliência comigo e tal, etc. Então, minha cobrança foi sobre os jogadores do Cruzeiro, que não mataram o jogo e sentaram sobre o resultado de 1-0. Sobre a arbitragem no Brasil é isso aí mesmo. Ô Nadine, e pelo fato do Wilton Pereira Sampaio estar marcando várias faltas semelhantes a essa, ou seja, o atacante ou meia protege a bola, o marcador encosta nele e ele já dá a falta. Isso não evidencia o fato de que ele deveria marcar essa também?
Então, ele poderia ter marcado no campo de jogo, já que era o critério que ele estava utilizando. E ele, bem próximo do lance, interpreta diferente. Realmente, essa é a maior reclamação em relação à arbitragem brasileira, a falta de critério. Dentro do campo de jogo, a falta de critério com o árbitro de vídeo. Então, eu tenho certeza que esse lance, em outros jogos, pode ser que o árbitro não marque, que o VAR também não recomende. E se acontecesse novamente no campo de jogo, pode ser que o Wilton também não marcasse. Tudo é porque acabou resultando em gol. Então, como tem a imagem, o árbitro de vídeo, dependendo de quem está na cabine do VAR, vai recomendar a revisão, dependendo de quem está lá, pode ser que não recomende a revisão e respeite a interpretação do árbitro em campo. De fato, o grande problema da arbitragem brasileira é a falta de critério. E a arbitragem que deixou tanto o treinador do Cruzeiro por conta desse lance na bronca, o Jardim, quanto o treinador do Atlético, o Cuca, ficou na bronca pelo pênalti marcado a favor do Vasco, Nadine. Esse eu já acho que não tem muita reclamação, porque o jogador ele não vai na bola, né? Ele simplesmente vai ali nas costas e quando ele acaba, ele causa um impacto no momento do chute do jogador do Vasco. O árbitro estava próximo do lance, acabou não marcando, mas eu concordo que a revisão deveria ser feita para a marcação da penalidade nesse lance aí. Nadine, primeiro, obrigado, porque você já me respondeu algo que eu tinha anotado para te perguntar na semana, que era sobre árbitros como o Caio Max Augusto, Wagner Heuwey, árbitros que eram de campo que vão para o VAR. Se pelo fato de você não ter preparado esses profissionais para a visão da cabine, se interferir. Obrigado, então, já por ter citado até o Braulio nessa situação. Sobre a questão de critério, de característica do profissional, como o Arthur citou aqui agora há pouco, o Davi de Oliveira Lacerda não marca pelo menos 15 faltas desse encontrão do Coelho com o Coutinho no meio-campo. Isso que faz, que gera dúvida, porque fora da área o Davi jamais marcaria falta no lance desse, já que ele sempre deixa o jogo correr e aí ele marca a penalidade. Porém, eu tenho que ter aqui critério. O Coelho bate realmente nas costas do Coutinho, mas o que me causa estranheza realmente é que ele não marcaria no meio-campo. Só para deixar registrado, a gente fala de arbitragem brasileira, eu lembrei do nosso debate aqui porque o Crystal Palace foi garfado, que o McAllister dominou a bola na mão dentro da área e não deram um pênalti. Então é um padrão universal, não tem critério. É verdade. E em relação a essa de marcar fora da área, o Rafael Claus também faz muito isso, de não marcar faltas que deveriam ser marcadas, deixar que nem o Davi, deixar o lance correr, e o árbitro de vídeo, quando acontece dentro da área, acaba recomendando a revisão. Então é sempre o mesmo problema, a falta de critério. Se ele manter o critério e o árbitro de vídeo falar assim, ele não está marcando esse tipo de contato em nenhuma área do campo, então não vou recomendar a revisão. Então falta essa conversa realmente do árbitro com a equipe do árbitro de vídeo. E algo que está chamando a atenção é porque a equipe do árbitro de vídeo ele fica no Rio de Janeiro, então ele não tem esse contato com o árbitro em campo. Talvez essa distância entre eles, entre essas equipes, já que não são do mesmo estado, também faça que a arbitragem fique mais em dúvida. Eu falo isso porque o Anderson Daronco, no outro jogo, que a equipe inteira era do Rio Grande do Sul e o árbitro de vídeo a equipe era de São Paulo, num lance claríssimo para cartão vermelho, o árbitro tinha marcado no campo de jogo e o VAR foi lá e interferiu e ele manteve a decisão, até porque o lance era muito claro para cartão vermelho, mas o árbitro de vídeo recomendou a revisão mesmo assim. Então, a comunicação entre a equipe de arbitragem é algo também que precisa ser melhorado. Agora a gente vai avançar. Arthur, você quer até fazer uma pergunta antes, é isso? Não, ia só perguntar para a Nadine isso, porque a gente tem visto que na maioria das vezes, ou quase 100% das vezes que o VAR recomenda a revisão, o árbitro acata a decisão. Na Europa a gente vê isso um pouco diferente. Muitas vezes o VAR recomenda a revisão e o árbitro de campo mantém a decisão dele. Você acha que aqui no Brasil os árbitros estão muito condicionados à decisão do VAR? O árbitro de vídeo no Brasil ele induz muito que o árbitro em campo esteja errado. Até porque, na minha concepção, se o árbitro de vídeo chama, é porque existe um erro claro. Mas aqui no Brasil, não. O árbitro de vídeo, ele chama porque ele fica na dúvida, alguém na cabine está na dúvida e fala assim, vou jogar a bomba para o árbitro em campo decidir. Então, aqui no Brasil, deveria ter mais árbitros mantendo a decisão de campo, já que o árbitro de vídeo chama por qualquer coisa. Fora do Brasil, na Europa principalmente, o árbitro de vídeo ele só chama quando existe um erro claro e óbvio. Então, lá sim, o árbitro deveria mudar com mais frequência, já porque ele foi chamado. Então, tudo indica que teria realmente um erro, mas no Brasil
de fato, o árbitro de vídeo ele chama muito. É algo que precisaria ser revisto também. Fechar no jogo do América, tudo bem que o Coelhão tá devendo, mas esse pênalti do Remo aí tem algum questionamento? Pode rodar. Esse é um lance que, pela nossa imagem, não dá para ver claramente se o goleiro ele toca somente no pé do jogador, mas aparentemente ele chega um pouquinho atrasado, o jogador toca na bola, joga a bola para o lado, ele acaba tocando no pé. Mas também existe a valorização do lance, né? Mas por esse ângulo marcaria sim a penalidade. A gente não tem um ângulo contrário para ver se realmente o goleiro recolhe o braço ou não, mas a penalidade foi marcada e só temos esse ângulo, então ficaria com a decisão da arbitragem. Eu disse, realmente a gente tem que ser coerente aqui e o Matheus Mendes toca o atacante. Mas o fato dele já ter encostado na bola e a bola tá saindo para escanteio, tem alguma relevância na marcação do pênalti, Nadine? Não, porque a bola ainda estaria em possibilidade do atacante continuar. Ele não afasta ela assim muito longe do pé. Ele dá um toque à frente, a bola ainda está no campo de jogo. Olha, ele teria possibilidade ainda de continuar com o domínio dessa bola. Então, a infração tem que ser marcada. Nadine, muitíssimo obrigada. Nesses próximos tempos, sei que teremos bastante polêmica, e ainda mais com essa definição da Copa do Brasil aí, com Cruzeiro e Atlético se enfrentando. Então, eu conto muito com a sua colaboração aí nos próximos tempos, minha querida. Vai estar todo mundo já nessa ansiedade para essa grande partida, que será muito difícil. Quero saber quem é que vai apitar, mas a gente fala sobre isso na semana que vem, né, Bel? Fechou, meu bem. Muito obrigada. Um beijo para você. E olha, o Gão